Olá, eu me chamo Bruno Gerotti e com meu orientador Marcos Dias e com a ajuda também da Larissa Taqueda, a gente fez esse trabalho que é sobre a distribuição de abundâncias em novas, uma busca recente. As novas elas são explosões estelares que ocorrem na superfície de uma anã branca, essa anã branca de um sistema binário. Essa anã branca ela acreta material através de um disco de acreção a partir de uma estrela da sequência principal, que após preencher todo o seu lóbulo de Roche, o lóbulo de Roche é a região ao redor da estrela em que o material ainda está ligado gravitacionalmente. Então, depois de preencher todo o seu lóbulo de Roche, essa estrela transfere o material para a anã branca. E esse material acretado ele esquenta o envelope até o momento que acontece uma detonação termonuclear. As novas elas são muito importantes para entender melhor tanto a evolução química das galáxias, dado que elas são fontes de carbono, nitrogênio, oxigênio e também do MIS. E uma outra propriedade das novas é que elas podem ser usadas para tentar entender o famoso problema do lítio. E quando se estuda explosões, em geral é muito comum se olhar para as novas. Nesse trabalho, a gente usou dados extraídos da literatura e com o objetivo a gente tem de estudar e compreender melhor as distribuições das abundâncias, analisando cada um dos elementos mais importantes nas novas e como se dá um processo de enriquecimento do envelope e também algumas partes do seu comportamento físico. E dentre os elementos a gente pegou os principais nesse que são o hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio e neônio. Então nós extraímos dados de abundância de novas da literatura em fração de massa e logo após um código computacional foi escrito usando Python para converter estes dados, que eram fração de massa, em valores numéricos referentes ao hidrogênio. Com isso nós fomos capazes de fazer uma análise mais minuciosa através de histogramas, usando as medianas das distribuições das abundâncias desses seguintes elementos que eu já tinha citado: hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio e neônio. A gente fez a divisão entre dois grupos. Os grupos eram, que a gente vai chamar novas de neônio. As novas de neônio são as novas que possuem um neônio maior que 10 vezes o neônio solar. E novas de CO, que são novas que possuem um neônio 10 vezes menor que 10 vezes o neônio solar. E com isso tivemos um total de 15 histogramas. Aqui eu coloquei a tabela que representa o valor da mediana de cada um dos histogramas obtidos. As colunas são o conjunto de todas as novas. Aqui são as novas de CO, ou seja, as novas que possuem um valor de neônio menor que o de 10 vezes solares. E aqui as novas de neônio que possuem um neônio maior que 10 vezes o neônio solar. Então podemos notar que para esse aqui, tanto para o hélio quanto para o nitrogênio, esses dois elementos, a gente não possui uma grande variação na sua abundância numérica. Esses elementos eles são provenientes da secundária e eles são geralmente encontrados nas camadas mais externas do sistema. E esses histogramas, além da tabela, eles acabam nos mostrando que a nova, apesar de o neônio e o hélio, principalmente o neônio, ser importante no ciclo CNO, nos resfriamentos ou no resfriamento do envoltório, eles não são grandemente afetados se a nova, independente se a nova é uma nova de CO ou uma nova de Ne, dada a não variação. Outros elementos bem legal é o carbono e o neônio. A divisão que a gente fez em termos teria que refletir, obviamente, a abundância desses elementos. E a gente pode ver aqui que o carbono nas novas de CO tem um carbônio mais elevado se a gente comparar com o carbono nas novas de neônio e vice-versa. O neônio nas novas de CO tem um valor muito baixo e nas novas de Ne tem um valor um pouquinho alto. E um elemento bem legal que a gente vai analisar sozinho é o oxigênio. Então, dados os 15 histogramas que a gente obteve, a gente resolveu separar dois que representam
uma coisa interessante que pode se observar, são os elementos para as novas tanto de CO, ou seja, as novas que possuem o neônio menor que 10 solares, e a abundância de oxigênio para as novas de neônio, ou seja, que possuem o neônio maior que 10 neônios solares. E dessas figuras a gente consegue ver que o oxigênio nas novas de CO, eles são bem menores do que nas novas de Ne, ou seja, nas novas de Ne a gente pode notar que existe uma contaminação muito maior do oxigênio espalhado mais, tanto que sua mediana está muito mais alta. E a gente pode observar aqui também que a mediana solar está muito mais baixa comparada com a das novas de CO. Nessas novas de Ne, o neônio possui neônio e magnésio, e esses elementos são mais pesados. Eles acabam sendo depositados em camadas mais profundas, fazendo que assim o oxigênio ele seja maior em regiões mais próximas às camadas mais externas. E esse oxigênio ele acaba se misturando com o envelope e acaba tendo esse efeito muito interessante, que é de refletir um pouco da composição da anã branca que está lá no fundo do sistema na superfície, devido a esse efeito de mistura e alguns efeitos físicos que eu já vou citar. Então, com esse trabalho, a gente pode notar que as abundâncias de novas elas são dados extremamente heterogêneos. Isso quer dizer que, dependendo do trabalho que a gente olhava, as mesmas novas possuíam valores divergentes para sua abundância. Então, são dados que eram extremamente heterogêneos e que podem refletir depois na conclusão final. E apesar dessas dificuldades, dessa heterogeneidade, a gente foi capaz de observar alguns efeitos interessantes. Então a gente pode notar a contaminação do envelope, principalmente quando a gente olha para os histogramas do oxigênio. E essa contaminação pode ser devido a alguns efeitos físicos, como a convecção, o cisalhamento ou até mesmo a difusão. E isso, se analisado mais profundamente, talvez pode até gerar refletir até outras composições da anã branca, que está lá no fundo do sistema. E é isso. Muito obrigado.